E agora, né, nós vamos ter mais uma representação da lei de Charles, só que agora é a lei de Charles-Lussac. Então a terceira lei que nós estamos vendo agora não é as três leis da termodinâmica, mas é a lei de Charles, a lei de Lussac, e essa aqui é a lei de Charles e Lussac, né? Então nessa lei aqui, ela diz o seguinte: mantendo constante a pressão de uma mesma massa de um gás, o volume é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Ou seja, é uma isobárica, porque quem é que está sempre no mesmo valor? É a pressão. Ali fala mantendo a pressão constante. A pressão não vai mudar. Se você não mudar a pressão, o volume ele vai ser proporcional à temperatura. Por que o volume é proporcional à temperatura? Observe o nosso desenho agora. Ó. Na nossa figura agora, se você observar aqui, o que está acontecendo? Ó? O êmbolo aqui desse recipiente, esse recipiente, ele tem um êmbolo que se move. É como se essa tampa aqui, essa tampa ela se move. Então essa tampa ela pode subir e pode descer. Quando você aquece a massa de gás que está aqui dentro, as moléculas se agitam mais, né? Nós já sabemos disso. Se elas se agitam mais, elas tentariam exercer mais pressão nas paredes. Mas essa pressão que ela vai tentar exercer não vai aumentar. Por quê? Porque na fase 2 aqui, ó, à medida que você continua jogando calor para o interior, a pressão vai tentar aumentar, mas ela vai empurrar essa tampa para cima, vai empurrar esse êmbolo para cima. Se o êmbolo subiu, é sinal que a pressão não aumentou. Agora, se tivesse mantido ele travado aqui embaixo e aumentado bastante a temperatura, a pressão ia aumentar bastante. Mas ele não está travado. Se a pressão tentar aumentar, ele vai subir, vai aumentar o volume, as moléculas ficam mais soltas e a pressão se mantém constante. Então, quem que aumenta aqui? Aumentando a temperatura, aumenta o volume. E quem fica constante? A pressão. Vamos imaginar que fosse a panela de pressão. Se a sua panela de pressão chegar ao limite de quase explodir, ela não vai explodir. Por quê? Porque a válvula da sua panela vai subir e vai jogar aquela pressão fora. Aqui, no caso, não é uma válvula que sobe. Aqui é uma coisa bem tranquila e natural, que à medida que o calor vai entrando, a temperatura absoluta vai aumentando. Automaticamente, esse êmbolo, essa tampa aqui em cima vai subindo, mantendo a pressão a mesma. A pressão tenta aumentar, mas ela não aumenta, porque a tampa sobe, aumenta o volume e a pressão se mantém constante. Então, se nós analisarmos aqui, ó, cada vez que foi jogando mais e mais temperatura, as moléculas ficaram mais e mais longe, mais e mais agitadas e mais afastadas, empurrando esse êmbolo, essa parte superior. O recipiente foi ficando maior, porém com a mesma pressão. Então você deduziu aqui a lei de Charles e Lussac, aonde você aumenta a temperatura, o volume aumenta quando a pressão é constante. E esse volume aumenta na mesma proporção. Isso é muito interessante. Então vamos analisar os casos aqui. Ó. Vamos imaginar que nós tivéssemos aqui ó, uma temperatura 1, né, sendo lançada aqui para início, e essa temperatura 1 tivesse valor 2. Então a temperatura 1 tem valor 2. Para uma temperatura 1, nós teríamos um volume 1. A pressão é constante, ela não entra aqui, tá, pessoal? Não é igual à lei anterior. Para uma temperatura 2, vamos pegar e vamos dobrar aquele valor. Se era 2, agora vai ser 4. Ó, quando a temperatura era 1, o volume 1, vamos colocar que ele fosse 8. Aí você dobrou a temperatura. O que acontece com o volume se ele é constante? Ele aumenta constantemente conforme a temperatura. Se ela dobrou, ele também vai dobrar. Se ele era 8, se ela era 4, por exemplo, ela era 2, dobrou, foi para 4. Ele era 8, volume 1, dobrou, foi para 16. Então, olha só, dobrou a temperatura, ela foi para 4. O que aconteceu com o volume? Ele também dobrou. Ele era 8, ele foi para 16. Então, estão dobrando aí na mesma proporção. Agora, vamos para uma temperatura 3. Na temperatura 3, vamos dobrar lá o valor. Se era 4, aqui vai ser 8. Beleza. Então, o volume 3 agora, ó, então aqui nós temos o volume 2 e agora o volume
3. No volume 3, se eu dobrei de novo a temperatura, de 4 ela foi para 8, o volume também vai ter que dobrar aqui para seguir a lei que nós estamos estudando. Se ela era 16, ele vai para 32, certo? Agora vamos ver o seguinte. Essa lei fala então da constante, né, que existe entre volume e temperatura. Vamos colocar assim, ó, se eu dividir o volume 1 pela temperatura 1, que valor que vai dar o volume 1 sobre T1? Vai dar 8, que era o volume 1, e a temperatura 1 era 2. 8 por 2 vai dar o valor 4. Vamos fazer agora essa mesma lógica com o volume 2 e a temperatura 2. Volume 2 sobre temperatura 2. Tem que dar 4, hein? Vamos ver se dá. O volume 2 era 16. A temperatura 2 é 4. 4 vezes 4, 16. Então, aqui foi 4. Vamos fazer agora para o volume 3. No volume 3, sobre temperatura 3. Volume 3 sobre temperatura 3. Vai ficar 32, que é o volume 3. A temperatura 3 é 8. E 4 vezes 8 é 32. Observe que dividindo V1, T1, V2, T2, V3, T3 e assim sucessivamente, sempre nós teremos aí um valor constante, ele não muda. Nesse caso aqui, né, que foi dobrando de 2, 4 e 8, o volume dobrou de 8, 16 e 32, sempre dividindo os dois, a gente vai ter uma constante que é igual a 4. Então, o volume e a temperatura nessa lei isobárica aqui, ele é sempre uma constante. O volume e a temperatura é sempre uma constante. Vamos analisar como ficaria o gráfico nessas situações? Para uma temperatura 1 de 2, nós temos um volume de 8. Então, para 2, o nosso volume encontrado foi 8. Para 2 foi 8. Para 4 foi 16. Para 4... nós encontramos 16. Para 4, nós encontramos aqui 16, certo? Para 8, no volume, 8, aliás, na temperatura, né? Para 8 aqui na temperatura, vamos colocar aqui só para lembrar. Então, aqui eu tenho temperatura e aqui eu tenho volume. Então, ó, volume desse lado, temperatura embaixo ali. Vamos colocar bem certinho. Então, ó, nesse lado eu tenho temperatura e nesse lado eu tenho volume. Para 8 eu tive 32. Então, esse 32 aqui, ó, ele vai ser ligado nesse 8 aqui. 32, eu vou ligar o 8 no 32. Pensa num gráfico difícil de desenhar na mão livre aqui. Quando você passar uma reta nesse gráfico, observe que ela vai cruzar a intersecção do gráfico. Então, nós vamos representar aqui, ó, o gráfico do volume com temperatura. Vai dar uma reta passando pela intersecção do gráfico. Isso é muito legal. Observe que lá na primeira lei que nós vimos aqui, o gráfico era um pedaço de uma hipérbole, né? Ó. Mas eu também posso representar esse gráfico com pressão e volume. Se eu fosse representar ele com pressão desse lado e volume desse lado aqui, nós temos que o volume ele vai mudar, porque ele pode ficar maior ou menor. Então o volume pode crescer ou decrescer aqui. Porém, tem alguém aqui que fala que está constante, lá no enunciado. Se você ler o enunciado lá em cima, ele fala, ó, mantendo constante a pressão. Então, a pressão, ela pode variar. Porém, se variar a pressão, ó, imagina que ela saiu de uma pressão X e chegou numa pressão Y, ou de pressão A para pressão B. A pressão foi constante, ó. Se ela estava, eu falei de A para B, mas ela não vai mudar. De A para B, C, D, a pressão é a mesma. Ela continua sempre no patamar do A aqui, como se diz, né? Ó. Ela vai continuar sendo sempre a mesma. Pode mudar, mas a pressão é a mesma. Quem é que muda lá embaixo, então, nesse gráfico? É o volume. Eu posso ter um volume pequeno que vai para um volume maior. Ou um volume maior que vai para um volume menor. Mas a pressão continua sendo sempre a pressão A que eu tinha. Mesmo que eu olhe ponto B, C, D, E, F, G, H, vários pontos, a pressão é o valor de A. Ou seja, é a pressão que eu tinha antes, que ela é sempre constante. Eu posso ter também esse gráfico
representado aqui com pressão e temperatura, né? Eu tenho volume e temperatura, eu posso representar com pressão e temperatura, ó. Pressão e temperatura. Eu posso ter essa representação com pressão e temperatura também. Aí, nesse caso da pressão e temperatura, o que vai acontecer? Novamente, a pressão não muda. Se eu tinha uma pressão A nesse gráfico, ali não fala que a pressão tem que ser constante. Se a pressão é A, ela vai ser sempre A. Não importa se você está lá no ponto B, C, D, E, F, G, H e J, vai ser o mesmo que ela tem sempre. A pressão é constante, está lá no enunciado, né? Ó. Se a pressão sair desse ponto, ela vai sair com o valor A e vai chegar em qualquer ponto com o valor A. Por quê? Porque ela é uma constante. Por isso que a retinha da pressão ali ó, não muda. A retinha não está para cima nem para baixo. É uma linha reta. Quem é que muda, então, quando você mantém constante ali, nesse caso, a pressão? Quem muda, nesse caso desse gráfico, ó, a temperatura pode subir no gráfico ou a temperatura pode descer. Porém, a pressão se mantém aqui ó, sempre a mesma, porque é uma isobárica. Isobárica, a pressão mantém sempre a mesma. E isso se eu tiver gráfico de pressão e volume ou pressão e temperatura. Já no gráfico de volume e temperatura, que é o caso desse gráfico aqui, né, no gráfico de volume e temperatura, aí nesse caso a gente tem ali, ó, quem é que muda? O volume e a temperatura mudam nesse caso desse gráfico aqui. Então nós temos a representação gráfica. O gráfico que vocês mais têm que interpretar e entender para justificar essa lei é o primeiro gráfico, que quando você aumenta a temperatura, se você dobrar a temperatura, o volume vai dobrar se a pressão for constante. Então, nós temos o gráfico do volume e temperatura, VT. Representamos, então, a lei de Charles e Lussac, os dois que elaboraram essa lei bem interessante, aonde quem vai mudar aqui é o volume, quem se mantém constante é a pressão. E para você mudar o volume, basta você aumentar ou diminuir a temperatura, que o volume aumenta ou diminui também proporcionalmente.